Como construir uma esteira de produtos Pro? Como que eu vou desenhar a minha esteira de produtos para que ela realmente seja lucrativa e que eu possa ter faturamento todos os meses com o meu conhecimento? Isso é muito importante. A gente sempre começa o nosso primeiro pilar ali, trabalhando nosso posicionamento, trabalhando as redes sociais, trabalhando a aquisição de pessoas. Eu falo muito sobre essa engrenagem, aquisição de pessoas, a ativação dessas pessoas, então não adianta só a pessoa chegar no seu perfil, ela precisa ser ativada para que ela possa tomar alguma ação em direção aos seus produtos, ao que você vende, e depois sim a monetização, tá? Às vezes a pessoa já chega, você faz a aquisição e a monetização, mas essa é uma engrenagem que eu coloquei dentro da minha metodologia para que possa funcionar todos os meses. A aquisição, a ativação das pessoas e monetização. Por quê? Porque acontece muito das pessoas investirem, talvez, em patrocinado, em gerenciador de anúncio, trazendo pessoas, fazendo aquisição de pessoas, mas esquece, muitas vezes, de fazer a ativação dessas pessoas. E o que é a ativação? É classificar essas pessoas. Quem é as pessoas que têm interesse no que você faz? Porque os seus 2, 3, 5, 7, 10 mil seguidores, 1.000 seguidores, não é todos compradores. Então, a gente precisa ativar quem tem desejo de compra, saber, conhecer essas pessoas. Então, eu gosto muito dessa parte da ativação, porque você conhece as pessoas, você está perto das pessoas. Então, quem está disposto a conversar, quem está disposto a te ouvir, está mais predisposta a comprar de você. Então, você precisa fazer essa ativação. Então, posicionamento é o primeiro pilar e o meu segundo pilar é a esteira de produtos. É realmente ter os produtos certos para o público certo, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre como construir montar essa esteira de produtos Pro, que realmente te vai trazer um faturamento todos os meses, tá certo? Então, olhando para todos esses pilares, é uma engrenagem mesmo, e ela precisa funcionar todos os meses. Então, o que eu vou detalhar hoje para você é sobre o posicionamento dentro das redes sociais, como mentora para fazer a aquisição dessas pessoas. E o segundo ponto é como desenvolver, como ter uma esteira de produtos. É somente esse ponto que já vai mudar muita coisa por aí. Muita, muita, muita coisa mesmo. Se você trabalhar posicionamento e produtos, muitas vezes é o que está faltando, porque talvez você já tenha ações de vendas, sabe? Então, os erros vão ser sempre ou no posicionamento, ou no produto, ou nas vendas. Então, às vezes, você já tem uma rotina de vendas, você já sabe muito bem vender, você já sabe conversar com as pessoas no WhatsApp, mas talvez está errando nesse ponto, que é os produtos certos para a pessoa certa, tá? Então, eu vou detalhar exatamente isso. Posicionamento. Então, é muito importante a gente olhar para esse ponto, como é que eu estou me posicionando, como que as pessoas estão me reconhecendo dentro das redes sociais. Tudo bem, eu já alcancei vários números, já alcancei uma clientela ok, fidelizei muitas clientes, minha agenda está cheia, então, ótimo. Você trabalhou um posicionamento impecável com clientes. E tudo isso tem uma metodologia por trás, tudo isso tem um passo a passo que você fez ali por trás para que você chegasse nesse resultado. Só que não é o que você fez para ter essa agenda que vai fazer você se posicionar e ter resultados todos os meses. Aí eu não estou falando sobre um pico, porque às vezes a gente tem uma demanda reprimida, tá? Às vezes a gente tem aí pessoas que já nos admiram e quando nós lançamos um produto, nós temos venda. Acontece, então, às vezes você não tem produtos ainda, ou já tem, você lança uma mentoria, uma consultoria, um produto novo, você já tem uma demanda reprimida esperando por isso. Só que aí, e os próximos meses? E a continuidade disso? Então, é isso que muda. Então, pode ser que sim, não vou dizer que todas as pessoas que começam com os cursos, e muitas vezes a gente começa exatamente dessa forma, do jeito que dá, as pessoas estão pedindo, a gente começa, mas trava no não sei me posicionar da maneira correta. Então, começar, muitas pessoas começam. Aleatoriamente, eu também comecei assim. As pessoas pediram, eu comecei. Só que depois eu não consegui manter isso. Eu não conseguia vender todos os meses. Por quê? Porque eu fui por uma demanda reprimida. Eu comecei, ativei através de uma demanda reprimida. Só que depois eu não consegui continuar. Por quê? Porque o meu posicionamento dentro das redes sociais, e eu falo dentro das redes sociais, mas é saber a comunicação dentro do WhatsApp, de uma maneira geral. O meu posicionamento era
totalmente voltada para clientes. Então, eu tinha uma atração muito forte para clientes. Então, a minha cliente me indicava para outra pessoa, a pessoa começava a me seguir. Então, eu tinha seguidores novos entrando sempre, tinham indicações, mas o movimento era muito focado em clientes. Mas aí, a hora que a gente passa para ser uma mentora, para ser uma educadora, o nosso posicionamento precisa ter essa virada 360. E aí, a gente erra muito nesse ponto. Por quê? Porque as pessoas precisam começar a te reconhecer como ela pode me ajudar. Ela pode me ajudar a sair desse escritório, desse mercado, e começar a empreender na área dos cílios, da sobrancelha, da unha, da estética. Ela pode me ajudar. As pessoas te reconhecerem como ela sabe muito bem a técnica, ela pode me ajudar nessa especialização. As pessoas começarem a te reconhecer de ela consegue vender os cursos dela, ela pode ser a minha mentora, ela pode me ajudar a lotar minha agenda, ela pode me ajudar a fidelizar meus clientes, ela pode me ajudar a captar novos clientes, ela pode me ajudar a me ensinar a começar a dar meus primeiros cursos, ela pode me ensinar sobre finanças, sobre planejamento, sobre estruturação de equipe, ela pode me ajudar com uma consultoria, uma mentoria. Aí as pessoas começam a te reconhecer nesse outro nível. Entende que tem essa diferença? Tem essa diferença de quando as pessoas te reconhecem como uma excelente profissional e você atrai cada vez mais clientes, e quando as pessoas te reconhecem como uma educadora, como uma mentora. Existe essa diferença, né? Então, a gente precisa entender isso. O primeiro ponto é a consciência. É quando a gente tem esse despertar de saber, opa, o que eu fiz até agora me trouxe esse resultado. Mas para o resultado que eu quero agora, eu preciso mudar as estratégias, eu preciso mudar a comunicação, eu preciso mudar o meu posicionamento para que as pessoas começam a me reconhecer. Então, a minha comunicação dia a dia é uma comunicação de ensinamento, é uma comunicação de olha o resultado que eu já tenho, é uma comunicação diferente para atrair alunas. Então, é um momento de se colocar no lugar de onde eu estava quando eu comecei. Então, se eu quero falar com iniciantes, como eu era iniciantes. Uma atividade que eu sempre dou para as minhas mentoradas e que dá muito certo é você pegar algumas pessoas, selecionar algumas pessoas e fazer aí de 2 a 3 perguntas para essa pessoa. Então, você pode escrever, colocar, qual que é a sua principal dúvida se você fosse entrar para a área da beleza? Vamos colocar que é iniciante. Qual que vai ser sua principal dúvida? Quais são as objeções? O que faz você não tomar a decisão? O que você gostaria de saber de informação bem detalhada para que você pudesse tomar a decisão? Você pode fazer, tipo, de 1 a 3 perguntas, selecionar clientes, familiar, amigo, pessoas que você tem um nível de intimidade ou que um nível de saber, de intimidade não, de saber que essa pessoa vai ser muito verdadeira com você. Porque assim você consegue criar produtos, consegue criar conteúdos para o seu Instagram, de stories, de posts, baseado nessas dificuldades. Porque você pegou uma pessoa que não é da área e que ela precisa pensar. Se ela fosse entrar, o que ela gostaria de saber? Então, é exatamente esse tipo de conteúdo que a gente precisa adaptar para o nosso Instagram, para que as pessoas possam começar a nos reconhecer. Então, não é só postar, ai, a minha técnica é perfeita, ai, eu faço isso. Porque as pessoas não compram uma técnica, elas compram o seu resultado. Então, é diferente. Então, quando eu trago os meus resultados, como eu trago como eu faço, é algo mais bastidor do que já resultado de verdade. Sabe? É muito mais como eu faço para ter esse resultado. E a pessoa começa a reconhecer você. Ela realmente sabe. Porque uma coisa é você mostrar, vamos colocar o exemplo de uma unha. Uma coisa é você mostrar uma unha perfeita, certo? Outra coisa é você mostrar como você ensina a fazer essa unha perfeita. Então, esse é o meu resultado, maravilhoso, incrível. Mas como você é capaz de ensinar isso?
o nível de detalhamento, como você consegue ensinar. Porque você ser uma profissional não significa que você pode ser uma boa educadora e uma boa mentora. Então, as pessoas começam a te reconhecer dessa forma, quando elas começam a entender na sua linguagem, no que você traz, e você realmente consegue ensinar ela. Então, esse é o posicionamento. E, a partir disso, criar produtos específicos para ajudar essas pessoas, para solucionar. O que acontece? As pessoas têm uma dificuldade, um problema, uma dor. E você tem um produto específico para essa pessoa. Esse é o produto. Essa é a esteira de produtos. As pessoas têm uma dificuldade que é: quero sair do meu emprego e começar a empreender, ou tenho uma técnica, mas não tenho resultados perfeitos. Qual que é a dor dessas pessoas e qual é o produto que eu vou ofertar para solucionar essa dor dessas pessoas? É exatamente isso, a esteira de produtos. Então, eu me posiciono e, a partir disso, eu começo a criar produtos específicos para ajudar essas pessoas. Então, essa atividade de fazer perguntas para as pessoas, independente do nível que você esteja, independente do nível, você pode sempre fazer isso, esses questionamentos para as pessoas, porque isso ajuda muito, tá? Então, eu sempre trago isso para a minha irmã, algumas amigas que são empreendedoras de outras áreas, porque elas se identificam muito, eu não vou vender para elas, porque eu trabalho exclusivamente com a área da beleza, mas as dúvidas, os questionamentos, o jeito que elas me veem, o jeito que elas gostariam de ver, se elas fossem comprar de uma mentora na área delas, me ajuda muito. Então, é muito importante a gente fazer algumas dessas atividades, para que a gente possa ser cada vez mais específica no nosso conteúdo e na nossa comunicação, tá? Então, esse encontro, essa aula aqui vai ser para você, se você quer diminuir os seus atendimentos e ter escala e crescimento com o conhecimento que você já tem. Então, talvez você já esteja muito, muito, muito satisfeita com os seus atendimentos. E agora você já entendeu que eu quero ir adiante, eu quero ir além, eu quero faturar agora com o meu conhecimento. O conhecimento que eu possuo, está ok, e agora eu quero começar a monetizar, eu quero ganhar dinheiro através disso. Você tendo já curso ou não tendo curso, tá? Independente disso, às vezes você está começando com os cursos, perfeito, ou você já tem os seus cursos, mas está travado em algum momento, então a gente vai falar muito sobre isso, mas aqui é simplesmente, unicamente sobre faturar com seu conhecimento, passar a ter faturamento através do conhecimento que você já possui. Porque o seu 2 anos, 3 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos, eu tenho alunas que estão aí há 15 anos na profissão, que trouxeram uma bagagem gigantesca. O que falta, talvez, seja você empacotar isso de uma maneira que seja atrativo para o seu público e começar a ofertar isso. Porque só vende quem oferta. Essa é uma chave que precisa virar para muitas profissionais. Às vezes elas querem muito vender, mas ofertam muito pouco, mostram muito pouco os seus produtos. E como que você vai ter essa recorrência todos os meses? Ofertando. Então, só vende quem oferta. Guarda isso para você. Só vende quem oferta. Então, aqui é sobre exatamente isso, é diminuir os seus atendimentos. Dri, eu quero começar a parar de trabalhar no sábado. Você já tem conhecimento suficiente para fazer um faturamento 3 vezes mais do que você faz no sábado. Porque se você faz 500, 800, R$ 1.000 no sábado, você já tem conhecimento suficiente para montar uma mentoria, uma consultoria, um curso e fazer em um único dia 2, 3 mil, 4 mil reais. E aí você consegue tirar todos os seus sábados do mês, ou 2 sábados no mês, que seja. Então, é parar e começar a olhar toda a bagagem que você tem, o quanto de pessoas que você pode ajudar, porque eu falo muito sobre isso, não é só sobre faturamento, é sobre quantas pessoas eu posso ajudar com o conhecimento que eu tenho. Sabe quantas pessoas têm a vida transformada através do meu conhecimento, através do seu conhecimento? Quantas pessoas diminuem atendimentos? Quantas pessoas que melhoram o faturamento através do nosso conhecimento? Então, é também sobre isso, é sobre cumprir nosso propósito, a nossa missão nessa terra, que não é somente a gente crescer, mas também contribuir com a vida das pessoas. E nesse contribuir com a vida das pessoas, você pode ser muito bem paga com isso. Então, é muito sobre isso. Então, olhar para o seu conhecimento, dar valor para o seu conhecimento,
porque ele pode transformar não só a sua realidade, porque ela pode ser muito, muito transformada, mas a realidade de muitas outras pessoas, porque você fica guardando, sabe? Guardando tudo que você sabe. E quando a gente começa a transbordar na vida das pessoas? Às vezes, o que está faltando aí para que você possa realmente ter, vamos colocar aí, tesão pela vida, energia realmente para fazer acontecer, é começar a contribuir com a vida das pessoas, transbordando o seu conhecimento para a vida das outras pessoas. E a partir daí, a sua vida também vai sendo transformada. Porque vender o seu conhecimento é muito sobre fazer isso. É muito sobre você transbordar na vida das pessoas, e aí você cresce também junto, tá? Então, a monetização é exatamente isso. E o que eu vou falar hoje aqui é sobre o segundo pilar da minha esteira de produtos. Então, meu primeiro pilar da minha esteira de produtos, desculpa, da minha metodologia. O meu método, Educadora Pro, ele é composto por 3 pilares: posicionamento, esteira de produtos e estratégias de vendas. 3 pilares únicos. E a partir disso, fazendo uma engrenagem rodar todos os meses, tá? Posicionamento, como eu me posiciono dentro das redes sociais, como eu me coloco nesse lugar realmente de mentora, de educadora, como eu crio produtos certos, estratégicos para solucionar dores específicas da minha audiência. E o terceiro pilar, como eu faço ações, movimentos de vendas para que eu possa vender todos os meses, porque eu não falo sobre um pico de vendas, eu não falo sobre venda em um mês somente, né? Porque isso muita gente sabe fazer, mas eu falo sobre ter uma recorrência, eu falo sobre ações de vendas todos os meses. Então, são esses 3 pilares. E aqui, nessa reunião de hoje, nós vamos falar sobre esse segundo pilar, esteira de produtos, como criar essa realmente esteira de produtos. Então, se você não me conhece, rapidamente eu vou me apresentar aqui. Eu sou Adriana Coutinho, sou casada, tenho 2 filhos. Estou há 25 anos aí nesse ramo de vendas, já trabalhei em shopping de atacado, em ótica, já trabalhei em várias coisas, sempre com vendas, a venda sempre teve aí presente na minha vida. Eu estou na área da beleza há 6 anos, e eu já, nesses 6 anos, eu já acumulei aí mais de 800 alunas em treinamentos presenciais. Então, eu acredito muito nos treinamentos presenciais. Dentro da construção da esteira de produtos, eu falo muito sobre ter treinamentos presenciais. Então, a gente tem treinamentos presenciais, tanto menores, de 5, 10, 15 pessoas, 20 pessoas, tanto treinamentos maiores de até 100 pessoas, tá? Então, eu faço esses formatos durante o ano, esses treinamentos presenciais, e isso me traz muito resultado, tanto de pessoas que já conseguem ter resultados ali em um dia ou 2 dias de treinamentos, me trazem feedbacks muito rápidos, então eu impulsiono muito a fazer esses treinamentos presenciais, principalmente quando a pessoa está começando. Eu faço isso sempre, mas mesmo principalmente quando a pessoa está começando, porque você tem feedback mais rápido, você tem conexão com as pessoas, você capta a imagem, isso potencializa os seus resultados, tá? E mais de 350 alunas aí dentro do digital. Eu comecei em 2020, atendendo concílios, então muitas pessoas não sabem, mas eu atendi por cerca de 4 anos e pouco com os cílios, né? Eu comecei atendendo na minha casa, no meu quarto, depois eu construí um espaço ali na minha garagem, comecei a atender ali na minha garagem, e foi ali na minha garagem que eu comecei a dar meus primeiros cursos, a monetizar realmente o meu conhecimento, e ali começou uma grande missão, um grande propósito. Ali, quando eu comecei a ministrar meus primeiros cursos, eu entendi que esse é o meu propósito de vida, é ensinar outras pessoas algo queimou diferente do meu coração do que esse atendimento. Eu realmente gostava muito de atender as clientes, achei que era algo muito transformador, a pessoa deitar de um jeito e levantar de outro. Existia muitos feedbacks, muita conexão também, muita troca, que quem faz atendimento sabe o quanto as pessoas abrem a vida delas também para a gente, como é terapêutico também para cliente, para nós. Mas quando eu comecei realmente a ministrar os cursos, eu vi ali um grande propósito, uma grande missão, um grande chamado realmente de Deus para minha vida. Eu senti algo diferente que eu não sentia nos atendimentos.
eu senti algo realmente diferente. Então, ali mesmo na garagem da minha casa, eu comecei os primeiros movimentos, a vender os meus primeiros cursos, começar aí a divulgar melhor o meu trabalho dentro das redes sociais, entendendo realmente o poder dessas redes sociais. Em 2022, eu abri o meu estúdio de sonhos, toda profissional da beleza aí sonha em ter um espaço, quer dizer, pelo menos acho que a grande maioria, eu sonhava muito com isso, de ter meu espaço, mas eu fui para esse espaço com um objetivo muito claro de potencializar a venda dos meus cursos. Eu tinha muito claro isso, que iria me alavancar, que as pessoas iriam ver também o quanto era possível viver dessa profissão, porque eu já tinha um bom faturamento dentro da minha casa, ali dentro da minha garagem, no meu estúdio garagem. Eu já tinha muito bom faturamento, só que faltava algo visível aos olhos das pessoas, no meu ver, naquele momento, que as pessoas pudessem realmente olhar para aquilo e falar, eu também posso. Então, foi por isso que eu fui para um lugar comercial, também para dar mais conforto para as minhas clientes, ter um espaço maior para que eu pudesse ministrar meus cursos, porque foi com esse objetivo, de realmente potencializar a parte dos cursos, porque eu via ali uma grande oportunidade de crescimento. Em 2022, por cerca ali mais ou menos o segundo semestre de 2022, eu fiz um treinamento de inteligência emocional. Então, eu acredito muito nessa parte da mentalidade. Eu acredito que ela é uma grande potencializadora, e o que nos bloqueia muitas vezes de alcançar outros níveis é mesmo as nossas crenças, a nossa mente mesmo, que nos sabota muitas vezes. E é bíblico, né? Diz, renoveis a sua mente para que você possa ver, sentir, acessar quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus para sua vida. Isso é bíblico. Então, renoveis a sua mente. Então, quando eu comecei a entender o poder de renovar a minha mente, o poder de abrir a minha mente para poder viver muito mais. Então, em 2022, eu participei de um treinamento de inteligência emocional e ali expandiu a minha mente para tudo que eu podia viver. Eu comecei a olhar e falar assim, existe um mundo de possibilidades que eu ainda não estou acessando, mas que os atendimentos não vão me levar nesse lugar. Então, eu tinha o quê? Os cursos na mão. Eu tinha a oportunidade de vender o meu conhecimento. Então, em 2022, no segundo semestre, eu acredito que foi em agosto esse treinamento, tem até lá no meu feed falando sobre isso. Em agosto, eu tive essa grande expansão da minha mente, de olhar e ver o quanto eu podia ir além, mas que não era no 1 a 1, não era em atendimento por atendimento, mesmo que eu honrasse e fosse muito grata aos atendimentos, ali eu entendi que não era os atendimentos que iriam me fazer viver tudo que eu gostaria de viver. Por quê? Porque eu tinha sonhos maiores, eu já tinha um teto de faturamento, eu já faturava muito bem, não tinha mais como eu trazer mais pessoas, mais clientes, mesmo que eu ajustasse o meu valor, eu já tinha um valor acima do mercado. Hoje, com quase 2 anos que eu não atendo mais, o meu valor naquela época já era de muitas profissionais hoje que ainda não aplicam. Então, eu já tinha um valor considerável, porque eu sempre já valorizei muito o meu trabalho. Então, eu já tinha um valor legal. Então, não podia aumentar muito para poder viver tudo que eu queria. Então, eu tive essa abertura de mentalidade de entender, através do meu conhecimento, sim, eu posso ter escala. Através do meu conhecimento, sim, eu posso alcançar mais pessoas. E a partir daí eu comecei a potencializar ainda mais, porque até então eu tinha os atendimentos dentro do estúdio e os cursos individuais ou duplas de iniciantes. Era só isso que eu tinha em mente que eu podia fazer, mas a partir desse momento que eu abri a minha mentalidade, eu comecei a ver que eu poderia muito mais dentro da minha profissão. E em 2023, eu, com esse entendimento de que eu podia muito mais, eu fiz meu primeiro evento presencial para mais pessoas, então foi o primeiro evento ali nós reunimos mais de 100 pessoas, mais de 100 profissionais da beleza, mais de 100 lestes, e eu comecei a ver que ali as profissionais queriam mais de mim, que não era só esse curso de extensão de cílios. Por quê? Porque aqui eu não reuni profissionais, pessoas que queriam
começar na profissão, que era esse curso iniciante, mas sim já profissionais. Então, eu comecei a entender que realmente eu poderia alcançar muito mais. E aí foi porque a gente vai por degraus, né? Nossa mente ela vai se expandindo e a gente vai começando a entender tudo que a gente pode acessar. Isso é lindo, a nossa jornada é maravilhosa. E eu amo muito esse processo da minha jornada, de olhar cada degrau e falar assim, ó, aqui eu entendi isso, depois eu entendi isso, depois eu entendi isso. E a gente vai realmente abrindo essas camadas, eu penso que são camadas ali da nossa mente, abrindo e entendendo muito mais coisas. Então, aqui, com esse treinamento, eu não sabia o poder da continuidade, como que as pessoas poderiam comprar de mim além disso, então eu só fiz o evento. Eu só fiz o evento, tive um faturamento muito bom, né? Aí, referente aí, acho que 2, 3 meses de atendimento, muito atendimento que eu tive de faturamento nesse evento, mas fechou ali e eu não sabia como eu poderia continuar com essas pessoas. Mas, a partir daí, eu comecei a entender que eu tinha que fazer mais, e aí eu abri turmas de cursos de lash lifting, de especialização de lash lifting, de porque eu olhei aqui e falei, bom, elas já são profissionais, certo? Elas não querem começar com o curso iniciante. Então, o que que eu tenho na minha manga aqui que eu sei muito bem e que eu posso trazer elas para agregar? Um curso de lash lifting. E foi isso que eu fiz. Eu comecei as turmas de workshops de lash lifting. Aqui na minha cidade, eu moro em Maringá, no Paraná, e aqui na minha cidade não tinha esse formato de workshops em turma. E aí eu comecei fazer esse movimento de workshops em turma. Hoje tem muitos, ensino muitas minhas mentoradas a fazerem esses workshops em turma e que me deu também muito faturamento através desses workshops. Aqui eu cobrava cerca de 397, mas eu não tinha, daí eu faturava o quê? Praticamente 397, vamos arredondar 4 mil reais. Eu não tinha R$ 1.000 de despesas com esse workshop, que eu fazia dentro do meu estúdio, fazia uns personalizados, algumas coisas, e era um workshop somente de demonstração. Então, eu fazia cerca, vamos colocar aí numa conta aí de padeiro, uma conta bem simples, que eu fazia R$ 3.000 em um único dia. Então, quanto que eu precisava atender para que eu pudesse fazer R$ 3.000? Quanto que eu precisava? Em um único dia, eu fazia esse faturamento. Então, eu comecei a fazer essas turmas. Só que aqui nessas turmas também, comecei a expandir ainda muito mais a minha mente, porque o desbloqueio foi lá em 2022. E a gente vai avançando. Então, em 2023, eu fiz várias turmas de workshops de lash lift, então eu trouxe muitas pessoas, através daí eu fiz consultorias também online e presencial de lash lift, então eu comecei a atrair um novo nível de pessoas, só que eu comecei a observar que aqui nessas pessoas, e eu quero que você olhe aí também para a sua realidade, quem você tem atraído, quem são as pessoas que têm visualizado seus stories, quem são as pessoas que comentam, que curtem, às vezes são profissionais e que você, às vezes, pensa assim, essa pessoa tá só me invejando, só tá aqui para me copiar, e às vezes essas profissionais querem aprender com você. Eu comecei a atrair um nível muito bom de profissionais. E eu falava assim, gente, mas o que essas mulheres querem? Elas já têm estúdio, já têm equipes, muitas delas, já ministram cursos, muitas delas. O que essas profissionais querem comigo, sabe? E me veio à memória esses dias de que uma dessas pessoas, na primeira turma, ela tinha sido a minha aluna de curso iniciante, ela tinha se desenvolvido muito bem, ela já estava com o estúdio dela, e aí, já tinha começado a ministrar curso, e dentro do workshop ela falou assim, Adriana, eu quero começar a ter lash lift no meu estúdio também, que eu acho muito legal, mas eu vim aqui também para poder olhar, para poder modelar, porque eu achei muito interessante esse formato. E ali virou uma chave, mais uma, de que aquelas pessoas elas queriam aprender com o que eu estava fazendo. E que não era o lash lift em si, mas tudo que eu estava fazendo de movimento. Então, são viradas, são pontos de virada que a gente precisa muito observar dentro da nossa jornada. Quem são as pessoas que estão se conectando com a gente? Quem são as pessoas que estão vindo? É muito importante a gente olhar para isso, porque a partir disso, a gente consegue ter até o termômetro para fazer o que a gente vai fazer hoje, construir a nossa esteira de produtos. Então, em 2023, eu tive esse ponto de olhar, sabe? E aí, para o final de 2023,
para 2024, eu tomei a decisão de realmente me posicionar como uma mentora, de realmente liderar essas mulheres que estavam vindo para mim para cursos de técnica, especialização de técnicas, mas que não era isso que elas queriam, que elas realmente queriam mais de mim, elas queriam aprender como eu lotava um evento, como eu fazia workshops, como eu vendia cursos iniciantes, como eu abri meu estúdio. Então, eu comecei a me posicionar, foi em 2024 que eu ocupei esse lugar de realmente mentora, e a partir de janeiro de 2024 mesmo, eu comecei a minha comunicação 100% como uma mentora, como realmente alguém que poderia conduzir essas mulheres. Então, eu cheguei no lugar onde essas mulheres queriam que eu estivesse, mas que eu, com as minhas limitações, e aí por isso que eu trouxe um pouco sobre essa parte da mentalidade, quanto a gente precisa investir em podcasts, em livros, em treinamentos de mentalidade, para que a gente possa realmente abrir a nossa mente sobre tudo que a gente pode viver, porque muitas vezes a gente é a primeira empreendedora da família. Às vezes nós somos a primeira pessoa a avançar, a fazer desbloqueios dentro da nossa família, sabe? Então eu sou a primeira pessoa a trabalhar com redes sociais, a empreender dessa forma, a ser uma líder, sabe? Então, para nós é desafiador, porque nós não temos referência. Então, tudo é talvez mais desafiador. Então, por isso a importância da gente ler realmente esses livros, ouvir podcasts que abrangem a nossa mentalidade. Porque se não fosse isso também, eu talvez estaria ainda lá nos cursos iniciantes, porque a minha mente dizia para mim que eu só era capaz de ir até ali. Mas quando eu fui desbloqueando, quando eu fui abrindo a minha mentalidade, eu comecei a ver o quanto de potência que eu tinha e como eu poderia ajudar. Então, o meu convite também hoje é que você possa olhar tudo que você tem de conhecimento e transformar isso em uma metodologia, um passo a passo, para que você possa conduzir outros níveis também de mulheres. Não pare somente, tá tudo bem, Dri, eu quero começar com um curso iniciante maravilhoso. Você precisa começar. Só que você entenda, né, sobre isso que a gente vai falar, sobre a esteira de produtos, que você entenda que ele não pode parar ali, que existem pessoas olhando para você e que você pode transformar mais pessoas. E quando eu transformo mais pessoas, eu transformo minha vida também. Então, não é só sobre transformar a sua vida, é sobre transformar a vida das pessoas. Então, eu até falei isso nos stories ontem, quando a gente para de olhar só para si, a gente acessa um novo nível de desenvolvimento e de crescimento. Às vezes esse seu desânimo, às vezes essa sua procrastinação, às vezes esse seu não sei o que fazer, talvez é porque você está olhando só por seus desafios, só para você, só em cima das suas limitações e esquecendo de olhar para o outro. Esquecendo de olhar quanto você pode contribuir para a vida das pessoas e quantas pessoas pode crescer, porque isso dá um gás. Quando eu vejo alguém, Dri, vendi, Dri, fiz isso, Dri, consegui isso, Dri, hoje lá no grupo as meninas falando sobre, eu vou fazer treinamento em turma, me dá gás, me dá energia. Sabe por quê? Porque eu estou contribuindo com o crescimento das outras pessoas. Esse é viver os nossos propósitos. Se você tem dúvida de qual é o seu propósito nessa terra, não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas que o nosso propósito, e talvez você não esteja exercendo ele, é ser canal, ser braço, ser ajuda de Deus aqui nessa terra. E como que a gente faz isso? Às vezes é com o CNPJ, às vezes é contribuindo com a vida das outras pessoas através do conhecimento que você já tem. Através da. Eu abaixei aqui. Através. Através do conhecimento que você tem, através do que você pode contribuir com as outras pessoas. Deixa eu olhar aqui. Eu estou fazendo agora meu curso online para iniciantes e gostaria de entender como funciona fazer os workshops. O primeiro seria grátis, porque aí não sou conhecida. Como eu venderia? Porque eu tenho muitos anos de experiência em design de sobrancelhas, mas aqui nessa cidade sou nova, quase ninguém me conhece. Kátia, não é sobre as pessoas te conhecerem, talvez. Não se preocupe tanto com isso. Se preocupe em ter um perfil que seja muito bem posicionado para que você possa vender.
sabe? Tudo começa ali, porque eu vendo para pessoas que não me conhecem, entende? E como que as pessoas conseguem entender que eu realmente sou boa? Como eu tenho um perfil ali estruturado para receber essas pessoas. Então, por exemplo, eu vou fazer um treinamento daqui, hoje é quarta, terça-feira que vem, presencial. E muitas pessoas que vão participar são apenas 10 pessoas, é uma mesa como essa daqui da foto. Muitas pessoas que vão participar não me conhecem. São pessoas novas. Então, eu utilizo um perfil bem estruturado, mais patrocinar. Botãozinho azul mesmo para a sua região, para a sua cidade e para a região. Só que para isso você precisa ter um Instagram bem posicionado. O que é? Que as pessoas entram e falam: nossa, ela realmente sabe, eu quero participar, sabe? E aí, esse primeiro workshop, como você disse, pode ser gratuito. Eu tenho esse formato de estratégia com workshops gratuitos, dá para poder fazer, ou dá para você fazer com um ticket mais baixo. E aí eu faço ticket mais baixo e vendo um outro produto depois. Tá? Então dá para fazer, eu vou falar inclusive isso, tá? Então dá para fazer. Então não é sobre ser conhecida na sua cidade, não é sobre ter um monte de seguidores, tá? Porque eu tenho alunas, eu tenho depoimentos, inclusive, ali no meu feed de mentoradas que tinham 500 seguidores. 500, e vendia 4 cursos no mês. 500 seguidores. Então, não é sobre ter bastante pessoas de seguidores, nem sobre ser conhecida na cidade, ser famosa. É sobre ter um perfil que as pessoas olham e reconhecem. Então, eu vendo muito para pessoas que não são conhecidas, que não me conhecem, e eu vendo para elas. Então, não se preocupe com isso, que dá certo, tá? Então, em 2024, eu comecei aí a mentorar essas pessoas. Então, meu processo, a partir do que eu faço hoje, começou com algumas ações em 2023, mas começou oficialmente em 2024. E em 2025, nós colocamos velocidade mais intenção, e aí foram muitas transformações, não só para mim, mas principalmente, como eu disse, sobre a nossa missão, sobre o nosso legado, sobre o nosso propósito nessa terra é transformar a vida das outras pessoas. E isso que dá energia, isso que dá gás, isso que dá resultados para a gente, tá? Então, é isso que eu fiz em 2025, que trouxe fechamos assim o ano, um ano extraordinário, com muitos resultados, não só para nós, de faturamento, mas realmente para muitas pessoas que acessaram essa metodologia, colocaram principalmente ela em prática, não é só sobre acessar. Então, aqui você vai acessar e você pode realmente colocar ela em prática e ter muitos resultados. Então, não é só sobre ter o conhecimento, é quanto eu coloco em prática esse conhecimento, né? Então, todas que colocaram em prática tiveram muitos, muitos, muitos resultados. Então, esse é um pouquinho do que eu vivi de 2020 até 2026, que nós estamos começando agora, tá? E aí eu desenvolvi esses 3 pilares e hoje nós vamos focar única e exclusivamente na esteira de produtos, tá? Foi aí que eu desenvolvi esses 3 pilares: posicionamento, esteira de produtos e estratégias poderosas de vendas, porque eu entendi o processo que eu fiz. Eu coloquei todo o passo a passo que eu fiz para alcançar esses resultados aqui, lá desde 2022, 2023, e eu coloquei isso em passo a passo para que as pessoas pudessem acessar esses passos e realmente tivessem resultados. Posicionamento, esteira e estratégias de vendas. E para que todo profissional que tivesse acesso, como você está tendo acesso hoje, possa realmente ter resultados. Entender esse ciclo, entender que não é sobre ter primeiro o produto. Eu preciso primeiro me posicionar. Eu preciso organizar a minha casa. Eu preciso deixar essa casa acessível para as pessoas. Então, como que uma loja vende? Quando ela prepara o ambiente específico para as pessoas entrar e dizer: é aqui que tem o que eu preciso. Então, é exatamente isso que nós fazemos com o nosso perfil quando a gente fala do primeiro pilar, posicionamento, e aí ter os produtos. Então, muitas pessoas pecam nesse momento, porque tem uma demanda reprimida, e eu não julgo, porque eu também passei por esse processo, de uma demanda reprimida, a gente perguntando por curso, eu fui lá e vendi. Mas, quando eu vi que eu precisava, para continuar, eu precisava mudar o meu posicionamento, mudar a minha linguagem, organizar a minha casa para que eu realmente pudesse receber essas pessoas. Então, essa metodologia, ela foi replicada por muitas pessoas e elas realmente tiveram muitos resultados entendendo exatamente isso que você está entendendo hoje. Posicionamento, produtos e vendas. É esse ciclo.
Então, não adianta querer vender se eu não estou bem posicionada. Não adianta eu criar produto e vender se o meu posicionamento está errado. Não adianta eu só me posicionar e não ter o produto certo. Então, ele é um ciclo, ele é algo que você precisa olhar para todas as esferas, alinhar. É difícil? Não é. Às vezes, no começo, a gente fala, meu Deus, tem que alinhar muitas coisas. Realmente precisa, para que isso possa rodar todos os meses. E hoje roda todos os meses por aqui, mas lá atrás eu precisei organizar. Né? Hoje, várias mentoradas fazem isso rodar com mais naturalidade? Sim, sim. Ontem, uma mentorada, eu mandei mensagem para ela, ela falou assim, Dri, mesmo parada esses dias, que ela teve alguns desafios pessoais com a filha dela, pessoal e tal, e aí ela disse assim, mesmo eu estando parada, eu vi que as pessoas continuam perguntando sobre os meus cursos. Por quê? Alinhamento de posicionamento. Alinhou o posicionamento, o perfil dela está preparado para receber pessoas. Então, tem os produtos, tem ações de vendas, então já está tudo preparado. Você viu como que fica mais fácil? Quando a gente tem tudo isso estruturado? Então, às vezes, no começo, eu preciso ajustar isso. Sim, a gente sempre vai começar pelo posicionamento, para poder ir para os outros produtos. Então, hoje nós vamos focar no produto, mas entender que sempre que você tiver algum problema no seu negócio educacional, a solução vai estar sempre dentro desses 3 pontos. Entender eles vai fazer você mudar os resultados. Posicionamento desalinhado, produto errado, ou fez tudo certo, mas o funil de vendas, as ações de vendas, as estratégias de vendas estão erradas. Olhe para isso. Olhe para isso. Se você quer faturar todos os meses com produtos presenciais e no digital, ser uma mentora realmente que tem resultados todos os meses, e isso vai em crescente, você precisa olhar isso. Posicionamento, produto e venda, tá? E aqui a gente vai detalhar sobre a esteira de produtos lucrativos. Então, eu trouxe aqui algo bem pontual, bem realmente específico, claro, simples, tá? Então, é muito simples para que você possa realmente entender. Eu acredito que tudo que eu já falei antes já embasou muito o que eu vou falar agora, tá? Mas é para você olhar o quanto é importante você ter uma esteira de produtos, tá? A esteira de produtos, ela vai fazer você atingir níveis diferentes de pessoas, tá? Então, com a minha história, você vai conseguir ficar claro aí para você. Eu tinha só alunas iniciantes. Quando eu desenvolvi outro produto, que era o curso de lash lifting, eu trouxe um outro nível de pessoa. E através do curso de lash lifting, eu trouxe outro nível de pessoa. Então, o que eu preciso trazer de clareza quando eu vou desenhar os meus produtos? Dri, eu vou criar os meus produtos. O que eu preciso ter claro? Existem níveis diferentes de pessoas dentro do seu perfil hoje. E você pode fazer um teste hoje, amanhã e depois. Faça um teste, pergunta sobre algo específico para as pessoas iniciantes hoje, apaga amanhã os seus stories e faz uma pergunta específica com uma enquete, alguma coisa para as pessoas intermediárias amanhã, e depois você apaga, e depois de amanhã você faz algo específico para pessoas avançadas. E você vai ver como você tem esses 3 níveis dentro do seu perfil. A esteira de produtos, ela funciona para que você atinja 3 níveis de pessoas diferentes. Para quem quer começar, para quem já está melhorar e para quem quer avançar com você. É isso. Pronto. Muda tudo quando você entende esses 3 pontos. Quem quer começar, então, desenha aí a sua esteira. Dri, um curso para quem quer iniciar na área, tá? Cursos, workshops para quem quer iniciar, para quem trabalha de qualquer outra coisa que quer começar a empreender na área. Eu estou colocando aqui um exemplo. Vai depender muito do nível que você está. Por exemplo, no meu caso, para quem quer começar a ministrar curso, para quem quer começar a ser mentora. Então, é um outro nível, não é para quem quer começar a empreender. Já é empreendedora. Então, vai depender muito da sua realidade. Vou colocar o exemplo aqui de um curso de unha, sobrancelha, de cílios, de micropigmentação. Então, quem trabalha em qualquer outra coisa, quer começar a empreender na área da beleza. Um outro produto na sua esteira é um produto para quem já é da área, intermediário. Já sou da área, mas tenho alguma dificuldade, certo? Que pode ser um workshop, como eu coloquei ali. O terceiro produto, uma mentoria, uma consultoria para quem está avançado. Por quê? Você entende que você vai tirando a pessoa de um lugar, você leva ela para o outro e depois você leva ela para o outro. Eu tenho alunas que transitaram essas 3 etapas comigo.
em tempos diferentes, obviamente, que fizeram um curso iniciante comigo, aí depois de um ano, eu fiz o workshop de lash lift e a pessoa estava lá comigo, até citei aqui. Depois, mais para frente, quando eu me posicionei como mentora, como eu comecei a ensinar a vender curso, ela veio fazer mentoria comigo. Então, eu atingi esses 3 níveis, todo mundo tem isso. Esse não é um privilégio único e exclusivo da Adriana. O que muda é como eu oferto esses produtos, como a coragem e a ousadia de colocar isso para as pessoas, para você poder entender. Porque eu só descobri isso quando eu coloquei esses produtos à disposição, porque eu não sabia. Foi só fazendo, só foi no campo de batalha. Ninguém me explicou. Ninguém disse, Adriana, mas será? Será que não existe outro público? Não. Foi a duras penas, realmente perdendo dinheiro, deixando de ganhar, porque eu fiz um evento, como eu disse lá, meu primeiro evento, 2023, com 100 pessoas, eu não vendi realmente nada para essas pessoas. Por quê? Porque eu não tinha essa clareza, ninguém dizia. Hoje, nenhuma mentorada minha faz um evento, faz um treinamento que seja para 10 pessoas, sem saber exatamente qual que é o próximo passo dessas pessoas. Nenhuma. Então, é muito claro quando eu olho para esses 3 níveis de pessoas. Então, olha para o seu perfil, tem. Então, faça essa enquete ali dentro e faça perguntas específicas para níveis diferentes de pessoas, que você vai ver como você pode, sim, alcançar esses 3 níveis. Então, para mim desenhar a esteira de produtos, eu preciso olhar primeiramente para isso. Quais são os 3 níveis de pessoas que eu quero alcançar, certo? E aí, a partir disso, criar um produto principal no digital, uma consultoria, uma mentoria. Porque eu defendo tanto isso, então acredito até que hoje vai sair por esses dias um vídeo falando muito sobre isso. Eu atendo muitas profissionais que querem ir para o digital, que querem ter faturamento para o digital, que testaram lançamentos, que testaram um monte de coisa. Esses dias eu sentei com uma profissional que ela contratou 3 vezes, por 3 momentos diferentes, pessoas para ajudar ela a fazer lançamentos no digital, e essas pessoas sumiram as 3 vezes, ela se frustrou com o treinamento digital. Eu sou uma pessoa que testa produtos digitais desde 2022, e o que eu tenho para falar para a realidade de profissionais da beleza é que, primeiro ponto, muitas profissionais investem em cursos, mentorias com pessoas do digital que não têm a mínima noção do que é a área da beleza. Então, eu também já passei por isso. Então, a pessoa não sabe qual que é a rotina da área da beleza, pede para você fazer coisas 4 da tarde, numa sexta-feira, onde é o pico de atendimentos. Então, ela não tem noção sobre o que é a área da beleza, primeiramente. E segundo, essas pessoas, elas não têm conhecimento do que as profissionais da beleza precisam realmente. Então, eu testei muitas coisas dentro da área da beleza, dentro dos produtos digitais, e hoje eu digo para você, com conhecimento de causa, de que o que é melhor para trazer faturamento são as consultorias e mentorias no digital. Elas possibilitam escala, você vê realmente faturamento. Por quê? Porque muitas profissionais chegaram para mim, Dri, eu criei meu curso, gravei aula, fiz isso, fiz, coloquei um arsenal total, gastei toda a minha energia de 1 mês, 2 meses, 3 meses criando isso, e você sabe que quando você coloca muita energia em uma coisa, você não consegue dar foco em outras coisas, então você deixou de vender, por exemplo, um curso presencial, alguma outra coisa, porque você estava na energia de fazer isso, e aí a hora que você vai vender, você vende 1, 2, 4, 10, não te dá um faturamento, realmente. O que você precisa fazer? Você precisa de tráfego, você precisa de páginas de vendas, você precisa de uma estrutura realmente para você poder fazer essas vendas. Estou dizendo aqui para você que produtos digitais, de cursos no digital é ruim? Não, porque dentro da esteira de produtos das minhas mentoradas, inclusive existe esse produto, mas como estratégia. Não como eu vou faturar muito com isso. Porque existem muitas pessoas que faturam muito com produtos digitais, mas estão no mercado há 10 anos atrás, fazendo, criando audiência, com uma audiência gigantesca, investindo o que a gente investe, que eu sugiro que comece a investir com 10, 15, 20, até no máximo R$ 30 por dia, essas pessoas investem 1.000, 2.000, 5.000 dia em tráfego. Entende? Então, a gente precisa ter clareza de qual é o nosso cenário e qual é o faturamento que eu quero ter.
Então, para que você possa faturar 10 mil todos os meses, com o conhecimento que você já tem, com produtos presencial e no digital, a gente precisa ter essa clareza de consultorias e mentorias, você vai ter um faturamento muito maior. Dri, eu posso ter cursos gravados para poder vender? Pode, mas sabendo que existem próximos passos. Usar ele de forma muito estratégica. Inclusive, esse mês, dia 23, nós vamos fazer um lançamento que é muito simples, que é muito prático dentro da mentoria. A gente vai fazer todo mundo, nós estamos fazendo um movimento junto, atraindo pessoas, levando para um grupo de WhatsApp, fazer esse lançamento dentro do grupo, porque é um lançamento simples. E que eu trago pessoas para vender um produto digital ou também no presencial, trago pessoas para vender, porém, eu tenho base de pessoas para trabalhar outros produtos depois. Então, é importante a gente olhar o nosso cenário da área da beleza. Isso é muito importante, tá? Então, hoje, dentro da esteira de produtos, o que eu sugiro de produto principal é uma consultoria ou uma mentoria dentro do digital. Depois, um produto principal presencial, que seja um curso, né? Hoje as minhas mentoradas trabalham com cursos na média de 1.500, 1.800, em algumas que já são 2.000, 2.000 e pouquinho. Tenho, inclusive, que dá curso de micropigmentação na média de 3.000 reais. Então, um produto principal presencial que te traz caixa, que te traz realmente faturamento para você poder investir e trabalhar ele durante o mês. E o terceiro, um produto, para quem disse não ou ainda não, ou um workshop, tá? Intermediário. Então, dá para você trabalhar isso. O que é esse produto para quem disse não ou ainda não? Fazer um workshop, fazer um outro produto, fazer para aquela pessoa intermediária. Então, vamos supor, você tem a mentoria, você tem o curso presencial. O que é o produto para quem disse não ou ainda não? Talvez um workshop. Entende? Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer os workshops, eu estava preparando as pessoas para um próximo nível, para as mentorias, para as consultorias. Entende? Então, você pode criar um workshop, tá? Para que você possa trazer essas pessoas intermediárias para vir para suas mentorias. Então, o produto, para quem disse não ainda não, é um produto intermediário. Então, eu tenho o meu produto principal digital, eu tenho um produto presencial principal e eu tenho um produto intermediário, onde é mais acessível para as pessoas, que no caso poderia ser um workshop. Pode ser também um lançamento dentro de grupo de WhatsApp, como a gente está fazendo, de um produto digital? Pode também, é um produto intermediário, tá? Então, a gente tem que ter essa estrutura de clareza. Quais são os níveis de pessoas? Quais os produtos que eu preciso criar? Então, é isso que eu quero que você olhe hoje, dentro da sua realidade. Quais são os produtos que eu posso criar? Quais são as pessoas que eu consigo atingir através do conhecimento que eu tenho, organizando e sabendo sempre o próximo passo, tá? Então, se, por exemplo, eu tenho um curso presencial principal de iniciantes, por exemplo, vamos colocar um curso de design de sobrancelhas para quem quer começar com o design de sobrancelhas, que eu tenho um curso principal, onde eu tenho um ticket maior, eu preciso saber que eu preciso usar de forma estratégica, talvez um workshop em turma, de um valor menor, algo que compõe isso, por exemplo, talvez uma brow lamination, talvez, sabe, algo que compõe isso, que a minha própria aluna do meu curso iniciante possa também comprar esse produto, esse workshop, ou para quem não disse não, para quem teve interesse aqui no meu curso de design de sobrancelha e não comprou, possa ir nesse workshop. Então, é um produto intermediário. E a partir disso, então, eu fiz o meu workshop, eu posso, inclusive, ofertar uma consultoria. Para que essa consultoria? Para a pessoa conquistar mais clientes, para a pessoa fidelizar mais clientes, para a pessoa saber organizar as finanças dela, para que a pessoa possa saber atrair clientes através do Instagram, como que essa pessoa vai conseguir indicação de outras clientes. Isso é a consultoria ou a mentoria, tá? Então, entende que é um ciclo, que a mesma aluna pode transitar aqui dentro e que eu posso receber níveis de pessoas diferentes, porque, por exemplo, um workshop de brow lamination, você pode atrair profissionais já da área, que ainda não trabalham com a brow lamination, ou que ainda tem alguma dificuldade. Por exemplo, no meu workshop de lash lift que eu mostrei ali, tinham profissionais que já faziam lash lift. Mas, eu vim para poder aprender como é que você faz, porque meus resultados nem sempre dão certo. Às vezes eu faço e os cílios não curva direito. Às vezes eu tenho dúvida do tempo de ação do produto. Entende? Que eu atraio gente que já está na área. Essa é uma enxuta.
tá? Depois que a gente coloca isso para rodar, a gente vai implementando outras coisas. Então, hoje eu tenho mentorados que têm vários produtos, tá? Isso aqui é um desenho de uma esteira bem enxuta, bem pontual, tá certo? E através disso, como que eu faço vendas disso, né? Não é somente sobre a esteira de produtos, mas é também sobre vendas. Então, não tem como eu trazer a esteira de produtos sem falar para você como você vai vender tudo isso, para poder ficar claro para você, para que fique cristalino como é que você vai agir, tá? Então, para quem já tem alunas, por exemplo, para você chamar para uma call para vender essa consultoria que você vai desenvolver dentro da sua esteira de produtos. Então, como que eu posso fazer ações de vendas, Dri, de consultorias, de mentorias, de treinamentos? Você pode chamar uma coisa bem simples, é uma chamada como eu estou fazendo aqui. Chamar suas alunas, quem já tem alunas, para uma call, e aí, através dessa call, você dizer que você vai começar com as consultorias. Então, eu já tenho alunas. Como eu consigo levar minhas alunas para um próximo passo? Então, eu desenvolvi minha esteira. Eu entendi. Eu tenho um curso, eu tenho um produto ali intermediário e eu tenho uma consultoria. Tá, já defini isso. Como eu vou fazer de ações de vendas para que eu possa entrar em ação agora? Assisti isso aqui e já quero entrar em ação. Fazendo exatamente isso. Você tem alunas, você pode chamar a sua aluna para uma call, pode ser, eu gosto no Meet ou no Zoom, mas pode ser uma chamada de vídeo no WhatsApp, e você vai explicar para sua aluna, olha, eu estou com uma consultoria agora sobre, aí você vai desenhar essa consultoria, sobre o que vai ser captação de clientes, fidelização de clientes, organização do estúdio, como ter uma equipe, trabalhar com equipes, se essa é a sua realidade, como atrair clientes através do Instagram, como fazer planilhas de organização financeira, como, enfim, o que você domina, o que você é muito boa sobre gestão, sobre organização, sobre experiência do cliente, isso também é muito importante. Então, qual que vai ser a sua consultoria? Você vai fazer uma call e você vai dizer exatamente isso. Oi, Adriana, tudo bem? Você vai mandar uma mensagem primeiro no WhatsApp, tá? Adriana, tudo bem? Estou com um projeto novo e eu gostaria de fazer um convite para você para começar esse projeto comigo. Consegue fazer uma reunião comigo online de 20 minutos hoje, tá horário? Ou amanhã, tá horário? Aí você vai dizer, você vai conduzir essa conversa, tá? Então, você vai mandar para a pessoa vai ficar super curiosa, vai querer saber, obviamente, e você vai abrir essa chamada e você vai dizer para a pessoa, olha, oi, Adriana, tudo bem? Então, olha só, como estão os movimentos por aí? Sempre essa empatia de saber como que a pessoa está, quais são os desafios dela, porque também talvez no desafio que ela já está passando, já vai ser um potencializador para o seu convite, tá? Então, às vezes, o que ela diz, você já vai usar isso como para ajuda, para poder fazer a venda. Você vai dizer, olha, então, entendi, tá, olha só, tenho observado você no Instagram, vi seus movimentos, porque precisa ser alunas que estão em movimento, não dá para fazer isso com a pessoa que está totalmente parada, a não ser sobre captação de clientes, aí talvez você pode dizer para ela como ela vai começar a captar e ativar novamente, fazer movimento, talvez funcione, tá? Mas é importante, dependendo do tema da sua consultoria, precisa ser uma pessoa que é ativa. Então, vamos dizer que você vai ensinar suas alunas a começar a ministrar curso. Então, você vai dizer, então, Dri, seguinte, eu tenho acompanhado você no Instagram, vi seus movimentos, vi que você está com bastante cliente, que você está fazendo realmente bastante movimento, e eu vou abrir uma consultoria, e nessa consultoria eu vou ensinar como você vai se posicionar no Instagram para poder ter alunas, como começar a ministrar os primeiros cursos, como chamar as pessoas para os primeiros cursos. E eu lembrei de você, vi que você já está em movimento. Não sei se as pessoas já estão perguntando para você sobre cursos e tal. Exatamente isso. E aí você vai fazer a oferta da sua. Faz sentido para você estar junto comigo nessa consultoria? Vai ser um encontro, vai ser 2 encontros, você vai definir, tá? Você vai fazer essa chamada para já as suas alunas. Para quem não tem alunas, não tenho alunas, Dri, ainda. O que você pode fazer? Trazer uma consultoria de bônus para as suas primeiras alunas de cursos iniciantes, tá? Então, por exemplo, quem fechar o curso de tal vai receber de bônus uma consultoria como captar as primeiras clientes. Você vai fazer exatamente isso. Então, você vai trazer como bônus uma consultoria gratuita. Então, você estava vendendo para sua aluna, na primeira opção, aqui que eu coloquei. A primeira opção você estava vendendo para a aluna. Na segunda opção, você vai dar gratuito
para todo mundo que fechar com você. Então, você vai fazer o movimento de venda e aí você vai colocar, olha, o bônus para a primeira ou para todas. Eu tenho mentoradas que fez workshop e deu de bônus para todas as meninas do workshop, acho que era 5 ou 6, o bônus de uma consultoria de 30 minutos com ela, para poder captar mais clientes. E aí, nesse momento, ela foi e fez vendas para essas alunas. Então, ela fez a consultoria gratuita, explicou tudo e falou, olha, eu tenho uma consultoria de acompanhamento, eu te acompanho você por 30 dias nas ações e tal, e ainda ela fez venda. Tá? Então, essa é a segunda opção, para quem já não tem alunas, trazer uma consultoria de bônus, tá? E aí, como eu vou potencializar isso, dar um upgrade nisso através do meu Instagram? Porque é dentro do Instagram que a gente chama pessoas, que a gente atrai pessoas, que a gente mostra nosso posicionamento, que as pessoas nos reconhecem como autoridade. É dentro do Instagram, certo? Então, dentro do Instagram, tanto nessa primeira opção, quanto na segunda opção, a gente vai fazer stories mostrando a consultoria. Tá? Então, eu posso gravar um stories antes de entrar. Então, eu vou entrar aqui agora com a Adriana para poder trazer um direcionamento para ela sobre isso, posso fazer isso. Ou eu posso direto tirar uma fotinha, terminei a reunião, vou lá, bato uma fotinha com a minha aluna de consultoria, tanto gratuita quanto paga, independente, e aí eu coloco para as pessoas, hoje foi a consultoria com a fulana de tal, você não vai colocar que é gratuita, tá? Fiz a consultoria hoje com o objetivo disso, 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 disso. Você vai detalhar isso escrito dentro dos seus stories. No próximo stories, você vai fazer o stories que eu chamo de seleção pro. A gente tem dentro é um dos funis que nós utilizamos de venda, que é o Seleção Pro, onde a gente faz um store único, detalhando tudo que é o produto que nós fazemos e colocamos um botãozinho somente de ação para que a gente possa selecionar. Por isso que ele se chama Seleção Pro, para que eu possa selecionar, deixa eu pegar ele aqui, para mostrar, para que eu possa selecionar as pessoas que têm interesse no que eu estou falando. E a partir disso, eu poder me comunicar com essas pessoas. Vamos lá, vou mostrar aqui qual que é aqui, Seleção Pro. Tem vários formatos, tá? Mas o que eu estou dizendo agora é exatamente esse aqui, ó. Esse aqui. Então, o que você vai fazer? Você fez o Stories, você mostrou que você está dando a consultoria, você vai para o próximo Stories fazer único. Depois você vai viver sua vida, atender seus clientes, cuidar da sua família, fazer o que você quiser. Só isso que você vai precisar fazer, tá? É menos que é mais, tá? Oportunidade única para você entrar, participar da minha consultoria e você vai adaptar com a sua linguagem para a sua realidade, tá? Então, eu coloquei oportunidade única para entrar para o MEP com o valor de 2025, a partir do 1/1 será um novo valor, que MEP é a minha mentoria. Então, quem está nos stories? Pessoas que já me conhecem, que já estão ali nos movimentos junto comigo. Então, eu coloquei ali que é para minha mentoria. Se já conversamos ou não, e você acredita que eu posso te ajudar a adicionar mais de 10 mil reais, mais de 10K mês, além dos seus atendimentos, clica nesse botão que eu tenho uma proposta irrecusável para você, que tem o potencial de virar meu case de sucesso. Tá? Então, esse é o Seleção Pro. Então, eu tenho vários modelos, mas esse é um específico que você pode já aplicar agora, tá? Agora, para que você possa realmente já ter os seus resultados aí com as suas consultorias. Deixa eu voltar aqui. Então, Seleção Pro, para que as pessoas possam você ativar as pessoas. Esse é uma seleção de ativação. Então, você tem as pessoas, você já fez aquisição, as pessoas já estão no seu Instagram. Como que eu faço ativação? Eu faço as pessoas falar, me interesso nisso. Você entende que aqui já é um outro nível de pessoa? Então, vamos supor que você estava anunciando o curso iniciante, vendeu o curso iniciante, fez a consultoria com a sua aluna. Você já ativa as pessoas que já têm desenvolvimento para poder estar com você?
Você entende que são níveis diferentes que você consegue alcançar? Então, o Seleção Pro é exatamente isso. Então, se você tem aluna ou se você não tem alunas, você vai fazer da mesma forma, dos dois jeitos. Falei para as alunas, vendi para a aluna, vendi para a aluna, faço ali a consultoria. Não vendi para as alunas, mas vendi cursos iniciantes, workshops, outras coisas. E dei a consultoria como bônus. É muito importante que eu pegue e faça a call com a pessoa, né? A reunião com a pessoa, entregue, e aí, a partir disso, eu vou e faço os stories, mostrando o que eu estou fazendo. Peraí, um minuto para mim mandar aqui. Aqui. Entende? Então, basicamente, essa é a estratégia poderosa de venda que você pode aplicar juntamente com a sua esteira de produtos. Então, não é uma coisa e nem outra. São ciclos, como eu falei lá no início. Não é fazer uma coisa, não é fazer uma coisa e nem outra. É posicionamento, produtos e vendas. É fazer esse ciclo o tempo todo que vai fazer você realmente ter resultados, tá? Então, a esteira de produtos, desenhar esses produtos e, a partir disso, fazer ações de vendas. Entende que são ações específicas, ações intencionais, não é sair fazendo post, todo stories, tudo bagunçado de qualquer forma. Não, são ações intencionais. Então, é menos esforço para ter mais resultados. Menos esforço para ter mais resultados. Então, não é sobre fazer muito pesado, aquele monte de coisa, aquele monte de stories. Não. Entende que você pode fazer 3 stories aqui na consultoria, um antes de começar a call, uma foto com a aluna e depois o Seleção Pro. Só isso. Já vai te dar pessoas na sua base para você falar no direct. Então, a pessoa clicou, você vai lá para o direct falar com ela. Oi, Adriana, eu vi que você clicou ali no botãozinho que eu coloquei sobre a minha consultoria. Foi isso mesmo? Quer saber as informações? Pronto. Aí a pessoa, sim, claro, quero saber como que é, não tinha visto que você está fazendo consultorias e tal. Aí eu venho e falo, então a consultoria é isso, 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 isso. Faz sentido para você? Faz. Aí depois eu passo o valor, tá? Conexão primeiro e depois eu passo o valor. É exatamente isso. Essa é a simplicidade desse método, tá? O método Educadora Pro é exatamente isso. Eu me posiciono, crio produtos e faço ações específicas. Não é sobre fazer um monte de coisa, não é sobre sair fazendo, postando coisas aleatoriamente. É simplesmente fazer o que tem que ser feito para fazer o seu Instagram, o seu perfil ser um canal de vendas e não de blogueiragem. Porque não é isso que eu ensino, não é isso que eu faço. É realmente fazer o seu Instagram ser um canal de vendas e fazer todos os meses repetidamente para você continuar vendendo. É realmente você continuar fazendo todos os meses. Isso aqui, esse Seleção Pro, tem de atividade com as minhas mentoradas fazer todas as semanas, uma vez na semana, fazer essa ativação. Então, todas as semanas a gente faz. Então, é sobre saber fazer todas as semanas o que precisa ser feito, tá? Esse é um mecanismo único. Aquisição de pessoas, ativação de pessoas e monetização. Entende que tudo que eu desenhei até aqui funciona exatamente dessa forma? Aquisição de pessoas, ativação e monetização. Então, eu trago pessoas através dos posts, dos patrocinados, através de indicação, eu ativo as pessoas através do Seleção Pro e eu monetizo, eu vendo realmente para essas pessoas. Então, é exatamente isso que a gente faz dentro do método Educadora Pro, dentro da mentoria MEP, tá certo? E eu quero deixar uma oportunidade aqui para você, para que você possa estar comigo dentro dessa mentoria, para que você possa realmente viver todo esse processo junto comigo, para que eu possa olhar para o seu negócio, para que eu possa ajudar você, para que a gente possa estar todos os dias, que é exatamente isso que a gente faz, somos todos os dias, agora a gente começou agora, na segunda-feira, né? Já com uma ação de vendas, então a gente faz desafios, a gente faz movimentos de vendas dentro do nosso grupo também, então a gente está com um movimento de venda para poder fazer vendas dentro de um grupo de WhatsApp, então a gente está sempre em movimentos para que eu possa estar te acompanhando realmente todos os meses, e fazer você realmente ter os resultados que você tanto busca aí dentro da área da beleza com o seu conhecimento, tá? Então, eu vou trazer aqui algo
que eu vou liberar pela primeira vez dentro da formação Mentora Beauty, que eu vou fazer presencial lá dia 10 agora, mas que eu trouxe aqui para você também, para vocês que vão assistir essa aula, que estão nessa aula e que vão assistir depois essa oportunidade, porque não é algo que eu nunca fiz, tá? Que eu não fiz outros momentos, mas que eu acredito que vai fazer muito sentido para pessoas que querem começar, que quer dar o start, que quer começar junto com a gente dentro da mentoria, mas que ainda não tiveram oportunidades. Então, aqui é sobre ser o canal de trazer oportunidades mesmo, tá? Deixa eu ver onde que eu tô aqui, parar de compartilhar. Para mim colocar aqui para você essa oportunidade. E achei aqui onde eu estou. Então, vamos lá. Então, a mentoria MEP é o Método Educadora Pro, e nós chamamos todas as mentoradas no MEP como mentoras Pro, tá? Então, a gente chama ela, o nome, né, que você vai ser chamada a partir do momento que você entrar para a mentoria MEP, que é Método Educadora Pro, é como mentora Pro, tá? Esse é o nome que você vai aí ser chamada. E a mentoria MEP é a mentoria ideal para quem tem um único objetivo de criar e potencializar seus cursos no presencial e se tornar uma mentora no digital. É única e exclusivamente para isso. Adri, eu estou no momento de captar clientes, não é para você. Adri, eu estou no momento ainda de fazer minha carteira de clientes, não é para você. Adri, eu quero formar equipe, não é para você. É única e exclusivamente para profissionais que realmente querem vender o seu conhecimento, presencial e no digital, faturar todos os meses através do seu conhecimento. É isso que nós falamos todos os dias, incansavelmente, dentro da mentoria, tá? Nosso foco todos os dias é trabalhar exatamente isso, tá? Composto por os 3 pilares que eu também apresentei: posicionamento, método e estratégias poderosas de vendas. É isso que a gente trabalha como um todo. Então, a gente trabalha com você primeiro o seu posicionamento, os seus produtos no nosso encontro individual, eu e você. Você vai entender muito isso, você vai entrar dentro de uma plataforma, assistir algumas aulas específicas que eu vou te dar antes de vir para o individual comigo. Então, não é sobre assistir aulas, é sobre ter um acompanhamento, é totalmente diferente, isso muda tudo. Eu já entrei em mentoria que eu só assisti a aula, mas na nossa mentoria é sobre você assistir aula, sim, mais específica, não é assistir um monte de aula, para você poder vir para o individual. E aí, junto, nós vamos alinhar o seu posicionamento, a sua metodologia, a sua esteira de produtos, e a partir daí, as suas primeiras ações. A gente não vai fazer tudo de uma vez, porque uma mentoria é um plano de implementação. A gente vai implementando etapas para que você possa ter realmente resultados, tá? E como funciona o acompanhamento? Como que vai funcionar? É um acompanhamento de 6 meses ou de 12, aqui acabei não colocando. Tem um plano de 12 meses também. Eu tenho várias mentoradas que estão nesse plano de 12 meses. Um grupo exclusivo das mentoras Pro, onde é aberto, a gente fala todos os dias. Então, estou com uma dúvida, estou assistindo uma aula, estou fazendo uma ação, estou fazendo. É o tempo todo. Então, o tempo todo eu estou ali ajudando, e também as outras próprias mentoras que já evoluíram, que já passaram por isso, ou estão fazendo a mesma ação, estão ali também, tá? Então, é uma comunidade. Então, é muito importante que você tenha clareza ao entrar que você vai participar de uma comunidade, porque é sobre essa doação, é uma das culturas dentro do MEP que você possa realmente ajudar. Inclusive, não falei aqui, mas a gente tem um debriefing que a gente faz. Por exemplo, a fulana fez um workshop, acabou o workshop, ela entregou o workshop, terminou, é algo de dentro da mentoria, ela trazer um debriefing. O que é? O passo a passo. Ela vai, em uma mensagem só, explicar. Fiz workshop, deu tantas pessoas, gastei isso, investi isso, minha dificuldade foi essa, meus aprendizados foi esse, e o meu resultado foi esse. Então, ela traz uma análise, porque daí, o que acontece? Quando você lê essa análise, o que acontece? Você já não erra onde ela errou, você já vai para o caminho que ela deu certo. Então, a gente tem esse debriefing também. Então, é uma comunidade onde todo mundo é para se ajudar também, tá? Então, são 4 encontros ao vivo por mês. Então, a gente tem encontro todas as semanas. Então, você não vai ficar perdida. Você não vai ficar, meu Deus, o que eu faço agora? Não, a gente tem acompanhamento todas as semanas, tá bom? 3 encontros individuais
no plano de 6 meses e 6 encontros individuais para o plano de 12 meses. Então, quem vem para a mentoria MAP por o plano de 6 meses, vai ter 3 encontros individuais. Quem vem para a mentoria MAP com o plano de 12 meses, tem 6 encontros individuais comigo, além de todos esses encontros que a gente tem todas as semanas, tá? E acesso à nossa plataforma e material de apoio. Então, você tem acesso a ferramentas, tudo para te potencializar. IA exclusiva, treinada por mim, para que você possa usar a IA para poder fazer os seus posts, criar a sua metodologia, enfim, criar a sua esteira de produto. Então, a gente tem os modelos de IA para poder te ajudar na estruturação, prompts pronto. Então, você vai copiar o prompt, colocar suas informações e jogar lá dentro para poder sair já resultado. Então, a gente tem muitas ferramentas que potencializam os seus resultados, tá? Então, acessa a plataforma, acessa o Trello com narrativas prontas para você copiar, ir lá e colocar. Então, tudo muito adaptado para a sua realidade, para que você realmente possa ter resultados. A minha orientação personalizada dentro do grupo o tempo todo, tá? Então, estou fazendo uma ação, preciso disso, preciso daquilo, vai ter a minha orientação personalizada para a sua realidade, para o que você está fazendo. Por quê? Eu sei o que você está fazendo, porque a gente já alinhou lá no nosso individual. Então, é só você trazer o seu questionamento dentro do grupo que eu vou te ajudar. Então, é o meu método, mas a minha orientação, basicamente, é isso, tá? Então, você tem alguns bônus já dentro da plataforma, que é como criar a sua IA, a sua própria IA, treinar a sua IA, para que você possa usar ela com as suas alunas. Então, eu tenho a minha IA treinada que ajuda você. Então, você vai ter uma IA treinada que vai ajudar as suas alunas. Isso te dá velocidade, te dá posicionamento, te dá autoridade. Por quê? Porque as suas alunas têm dificuldade, ela tem uma IA exclusiva sua. Então, lá dentro da mentoria, a gente ensina como você vai criar a sua IA. Então, não é o ChatGPT, é uma IA, uma assistente treinada com o que você ensina. Tá? Então, o que você vai ensinar, a sua aluna você vai conseguir treinar uma IA para a sua aluna poder tirar dúvidas ali dentro. E, obviamente, você vai usar esse diferencial como parte do seu posicionamento. Então, tem aulas de inteligência emocional já gravadas, já prontas na plataforma, e mensalmente a gente traz também, que eu disse lá sobre a importância de ter a inteligência emocional, então tem dentro da plataforma sobre isso, e também o desafio Primeiro Produto Digital, que inclusive nós estamos fazendo ele agora, nesse momento, a gente já está rodando ele ali junto com as mentoradas. Então, você pode fazer sozinha, assistindo e trazendo ali as suas dúvidas para dentro do grupo, ou você pode, por exemplo, começar hoje e já fazer junto com a gente esse desafio e lançar tanto um produto digital quanto um produto presencial nesse desafio que a gente está fazendo esse mês, tá? Essa é a plataforma, agora já tem muito mais coisas, tá? Já tem muito mais lá dentro que eu vou sempre acrescentando aulas, materiais, tudo muito detalhado para que você possa realmente não se sentir perdido. Então, eu vou fazer uma ação, você vai assistir uma aula específica sobre aquilo que você vai fazer. Então, eu estou sempre trazendo os questionamentos delas, eu trago para dentro de uma aula bem pontual para que não perca tempo. Faça tudo muito direcionado, tá? Esse é o Trello com alguns materiais, mas agora a gente já está organizando um Notion com muitas outras coisas, melhores ainda do que isso, tá? Hoje, tá? A mentoria MAP, por plano de 6 meses de acompanhamento, tem esse investimento, R$ 6.000 ou 12 vezes de 630. É exatamente isso que você me chamou ontem, semana passada, a partir de 1 de janeiro, né? Porque o ano passado, esse investimento era de R$ 5.000, e agora passou, a partir de 1 de janeiro, começou o investimento de 6 mil. Então, se a gente já conversou em algum momento, você já sabe que o investimento do MAP é esse investimento. Mas hoje eu trouxe algo assim muito, muito, muito especial, exclusivamente para quem vai participar dessa aula, para quem assistir essa aula, algo especial, e como eu disse, que eu vou trazer pela primeira vez, eu nunca fiz isso. Então, se você já teve algum contato comigo, você já sabe que eu nunca fiz isso. Então, vai ser a primeira vez que eu vou abrir lá dentro da formação Mentora Beauty, que vai acontecer a semana que vem. Eu vou trazer essa condição para elas. E se eu pudesse melhorar? Se pudesse ficar ainda melhor? Então, eu vou trazer uma oportunidade única e exclusiva para você hoje, para você estar dentro do MAP, ter todos esses benefícios, ter o meu acompanhamento todos os dias para potencializar o seu negócio educacional, tá? A decisão de 6 meses de acompanhamento, tá? 6 meses de acompanhamento por apenas R$ 3.000. Essa é a melhor condição. Eu nunca, 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 quem sabe, quem já me acompanhou aí há bastante tempo, sabe que eu nunca trouxe essa condição. O que
Dri, tem diferente disso aqui. O que vai ter diferente? Vai ser apenas o encontro individual, que ao invés de você ter 3 encontros individuais comigo, você vai ter apenas um encontro individual. Porém, você tem o meu acompanhamento todos os dias e encontros ao vivo semanais. Aqui está uma explicação de que nós temos hot seat. Opa, tá escrito errado aqui. Hot seat. O que é o hot seat? É onde eu entro, abro a câmera e você vem com a sua dúvida e eu te respondo. É uma mentoria. É como se a gente estivesse no individual. Só que outras profissionais que, se elas quiserem, que geralmente só as que vão ser direcionadas que entram, se elas quiserem entrar, elas entram para ver qual que era a dúvida sua e que às vezes é a mesma dúvida que ela. Por quê? Porque no domingo antes, esse hot seat acontece na segunda, no domingo eu mando um formulário dentro do grupo, do nosso grupo. Gente, amanhã tem hot seat. Quem precisa de direção? A pessoa preenche esse formulário, Dri, eu preciso melhorar aqui meu Instagram, eu fiz tal coisa assim, assim, ou eu tô com uma objeção de uma aluna, ou eu vou fazer tal coisa, alguma coisa pontual, que ela não quis mandar lá no grupo, ela quer o meu direcionamento olho no olho. Então, ela preenche esse formulário, na segunda-feira a gente abre essa call. Então, aqui, nessa oportunidade, não vai te mudar muito, por quê? Porque você vai ter, além do meu direcionamento no grupo todos os dias, você tem as oportunidades dos hot seat, onde eu também vou te direcionar de forma individualizada. Então, eu não vou falar de maneira geral. Nos nossos encontros com de aula também, no final eu sempre pergunto: e aí? Tem alguma dúvida? Aí, fulana, o que você está fazendo? Então, as que querem também ficam um pouco no final e acabam tirando algumas dúvidas, tá? Então, essa é realmente uma oportunidade, eu só faria, porque assim, o foco da mentoria é gerar transformação. É gerar transformação. Então, eu não tiraria o que para mim me custa, gente, se vocês entendem qual que é o valor da sua hora, quanto é valioso isso. Então, eu tirei apenas os encontros para que ficasse algo mais acessível, mais próximo, e que você desse esse primeiro passo. E aí, depois, você pudesse realmente avançar para outras etapas, fazer uma renovação, contratar mais encontros individuais se você achar que é necessário, mas para que você realmente desse esse start, para que você realmente fizesse parte desse grupo seleto de profissionais que estão fazendo acontecer, que estão realmente vendendo seu conhecimento, lançando cursos, workshops, produtos digitais, enfim, fazendo esse movimento. Então, esse é o meu melhor presente aí para você, não tem como eu fazer nada além disso, realmente, para que você possa tomar a sua decisão e vir, tá? Então, lá dentro do nosso grupo, tem o WhatsApp, tá? Tem, ali tá meu número como administrador, pode chamar um dos administradores do grupo e dizer, eu quero essa condição. É somente isso, para que a gente possa conversar e ver como a gente pode fazer a melhor parcelamento, como que a gente pode ajustar isso com você, tá certo? Mas, com certeza, e talvez não vai se repetir, porque eu vou lançar na formação Mentorability, eu não vou lançar isso no Instagram, eu realmente trouxe algo muito específico para algumas profissionais realmente, e para você que está aqui acompanhando, que você tem esse interesse de entrar para o MAP, então, quer que você possa realmente aproveitar, tá? E a minha mensagem que eu deixo aqui hoje para você é que grandes empresas não decidem sozinhas. Elas têm conselhos, comunidades e meios estratégicos. E agora você também terá a sua dentro do MAP. Você também terá uma comunidade, um conselho, uma mesa estratégica que vai pensar junto com você, que vai decidir junto com você, que você não precisa mais decidir tudo sozinho, tá? E a vida muda quando você toma a decisão certa. E hoje, talvez, seja o seu dia de realmente decidir entrar em ação, seu dia realmente de fazer acontecer e vir junto com a gente para que a gente possa, para que eu, pessoalmente, possa potencializar aí os seus resultados, te ajudar nesse movimento. Certo? Então, fica aí. Para quem vai assistir essa aula aqui gravada, vai ficar um botãozinho aqui do WhatsApp, então você pode mandar diretamente no WhatsApp, chamar no WhatsApp, eu quero essa oportunidade, tá bom? E para quem está dentro do grupo, pode chamar ali em um dos números do administrador e colocar, eu quero a oportunidade que a Adriana lançou, que aí a gente já vai saber. A gente já vai saber que é uma oportunidade diferente. Então, para quem está assistindo gravado, vai ter um botãozinho aqui escrito para você chamar a gente dentro do WhatsApp.